Então a gente vai. Estou só passando aqui o pessoal, tá chegando, o pessoal que está chegando agora, que a gente vai fazer um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre a mensagem 27, né, do livro Fonte Viva. Interessante que esse livro ele é parte de uma série de livros, né? São 4 livros dessa coleção Fonte Viva, e os 4 livros que compõem é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, e o último que é a Fonte Viva, que dá o mesmo nome à coleção. Eles são de autoria espiritual de Emmanuel pela mediunidade de Chico. E na live de hoje a gente vai ler e refletir sobre a mensagem 27, Destruição e Miséria, né? Sim. Gosto muito desse livro. Esse livro me acompanha já faz alguns anos e estou muito feliz da gente poder. Porque eu estou retomando, né? Que eu fiquei um tempão parada com a minha página das lives e eu fiquei feliz que está virando o ano e a gente vai poder estudar aqui junto, que é sempre bom trabalhar com os irmãos de jornada. Com certeza. Então a gente vai dando início aqui à nossa leitura. Você lê, eu leio? Como é que vai fazer? Eu leio uma parte e outra parte? Como é que vai fazer? A gente pode, eu não sei se você faz uma prece de início. Eu gosto de fazer uma prece de início e aí a gente pode ir revezando. Bom, então você faz a prece? Eu faço a prece e você começa a leitura, pode ser? Combinado. Amado Mestre Jesus, amigos da luz, espíritos protetores, mentores, amigos do plano espiritual, nós vos rogamos humildemente a presença no Evangelho de hoje, para que possamos estar límpidos e abertos para sermos nutridos com as palavras do Evangelho e dessa psicografia tão rica. Senhor, dignifica nosso coração, purifica nosso espírito, ilumina-nos e inspira-nos para mais um Evangelho e estudo das palavras do Mestre. Assim seja. Sim. Muito bonita a prece. Deixa eu começar. Corrente já chegam. Coloco sempre a água também, para poder fluidificar enquanto a gente... É verdade. Isso é uma boa dica, né? A gente está sempre tentando buscar boas vibrações e que essas vibrações se estendam a essa água, aos nossos fluidos, né? A gente sai dessa live, desse estudo mais revigorado, com energia melhor, com a vibração mais alta do que quando entramos, né? Sim, com certeza. Quando a gente recebe a visita dos amigos da luz, se a gente deixa uma aguinha, ele já aproveita a deixa e já, e já magnetiza, já nos ajuda com esse meio, né, que é de purificação que a gente tem na Terra, graças a Deus. Esse fluido universal, né? Graças a Deus. Sim. Então vamos lá. Vamos dar início aqui às nossas leituras. A leitura é muito forte, ela tem muito pouca palavra, mas ela é carregada de muitos ensinamentos, de muitas reflexões, né? E eu fiquei muito satisfeito com essa leitura, viu? Porque, né, naquela hora ela me serviu muito e depois foi me servindo a semana toda. Amigos que estão chegando, essa mensagem chegou pra gente, a gente estava precisando dela. Então a gente vai compartilhar, né, nela. Exatamente. Então vamos lá, a gente começa aqui falando que Emmanuel começa falando que quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos levou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, ele cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Sim. Aqui. Alan, você não gosta de ler o primeiro trechinho, que é o do Romanos? Não sei se aparece para você, que é o Salmo, é o trecho da Bíblia, mas
quiser, a gente começa pelo primeiro parágrafo também. Na verdade, para te falar a verdade, eu copiei e colei no meu bloco de notas. Eu acho que eu não copiei essa parte. Ah, não, então tudo bem. Qualquer coisa, depois a gente vamos falar desse primeiro parágrafo, depois eu só trago ela aqui para a gente refletir junto, porque ela é muito propícia para o capítulo. Aham. Mas já que esse primeiro parágrafo já começa as bordoadas. Já começa já a tijoloterapia, né? Que é a terapia da tijolada na cara. Eu, Vamos lá, o que você refletiu com esse primeiro parágrafo aí? então, eu fiz aqui uma observação, fiz um ponto aqui sobre esse primeiro parágrafo, que ele diz o seguinte: quando a gente trata de fé raciocinada, a gente não pode simplesmente aceitar tudo, né? E qualquer que seja a nossa crença, a gente não pode aceitar tudo. Sobretudo para a gente que tenta ser espírita, né? Cujo o baluarte da nossa religião é o raciocínio. Mas quando o discípulo desconfia do mestre, eu acho que é um sinal ruim. Então, por exemplo, quando a gente acredita em Deus, mas não aceita as suas vontades, quando acontece algo que não é desejável, mas é necessário ao nosso espírito, então a gente se revolta, a gente questiona as causas daquilo ter acontecido, por que que o Criador está fazendo isso com a gente, ou por que deixou de fazer aquilo, né, que a gente queria. Então esse questionamento, ele meio que vai de encontro, né, a, a essa, a essa importância que a gente deveria dar ao mestre, né? A gente fica meio que desconfiando, né? Por que que fez isso? Por que que não fez daquela maneira? E isso acaba que fica ruim para nós, né? Sim, fica ruim para nós, né? Porque eu achei muito forte aqui a palavra infidelidade à própria consciência. Sim, Por isso que fica ruim para nós, né? Então, esse primeiro parágrafo, esse capítulo foi engraçado, porque eu fui lendo cada um dos parágrafos me remeteu a uma lei divina ou natural, do livro dos Espíritos, né? E nesse primeiro parágrafo me remeteu à lei de liberdade, que é do capítulo 10, né? Então, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, aqui me remete assim, quando é que a gente é infiel à nossa própria consciência, né? Quando a gente não aproveita o nosso reencarne e não assume a nossa missão espiritual e nem e é revoltado com aquilo que nós angariamos para nós mesmos, né? Então, a lei de liberdade é uma das maiores dádivas de Deus, né? Então, a gente é livre para semear, mas a gente é obrigado a colher. Então, quando a gente é infiel à nossa própria consciência, a gente vai cavando a nossa própria cova, né? Digamos assim. Então, quando a gente recebe a oportunidade de reencarnar nessa terra, que tem uma fila de milhões, né, querendo reencarnar, e a gente está aqui graças à oportunidade e misericórdia de Deus, e a gente recebeu a oportunidade, pais e mães que nos acolheram, que quantos não querem, né? Então, pais e mães que nos acolheram, a gente reencarna, e aí a gente tem certas missões e tem certas provas e expiações. E aí, quando a gente não segue esse caminho, mesmo com Deus provendo na nossa vida para a gente, porque a gente vem com a missão, com a prova e com a expiação, e vem com os instrumentos necessários para que ela seja bem sucedida, né? E aí se a gente não cumpre seguindo o mestre, que ele que dá a oportunidade, a gente acaba sendo infiel à nossa consciência, porque na nossa consciência, no nosso espírito, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. é verdade. Então, e assim, a gente é infiel à nossa consciência e a gente acaba sendo infiel a Jesus, né? A gente engana todo mundo, menos a consciência, né? É verdade. É ela que leva a gente para onde, depois que a gente partir daqui, é ela que vai encaminhar a gente para onde a gente tem que ir. E é por isso que, às vezes, a gente, sem perceber, a gente cava a nossa cova, digamos assim, né? Para largos abismos de destruição e miséria por onde a gente vai. Né? Então, se a gente não cumpre a nossa missão, a gente não se resigna na nossa prova e na nossa expiação, a gente acaba sucumbindo e perdendo essa oportunidade divina. Né? Então,
E é isso. Aí a gente acaba se destruindo, destruindo o outro. E miséria é pobreza, é não ter essa riqueza, esse tesouro no espírito, né? Certeza. A miséria, às vezes, é os parcos recursos, né? Que às vezes a gente está achando que é só material, né? Mas a miséria espiritual é bem mais grave, né? Bem mais grave. Eu até coloco, quando você fala em consciência, eu até coloco aqui também, né? Que sabemos que temos que fazer o certo, mas nos deixamos levar pela onda do momento, da ira, da preguiça, da má vontade, e assim acabamos não sendo fiéis aos anseios de nossa própria consciência. A gente sabe o que veio fazer aqui, né? Que nem você disse, né? A gente A gente sabe sabe, muito a gente bem o que veio sabe. fazer. E às vezes a gente está em dúvida, mas não quer. A gente tem dúvida, mas se a gente pede a espiritualidade vai mostrar as respostas que estão dentro da nossa memória perispiritual, né? A gente carrega a memória. O que é, no nosso planejamento encarnatório, a resposta está na nossa memória do espírito. Mas às vezes a gente está turbulento, a gente está negativo, a gente não consegue acessar essa memória, né? Mas aí com fé, resignação, oração, vibração, a gente atinge, consegue tranquilizar e acaba vindo à tona. Fala, olha, você veio para fazer isso. A gente sempre tem a escolha, né, o livre-arbítrio. Mas tem coisas que a gente realmente se prontificou a fazer. E é tão difícil encarar E a aí, consciência, né? É tão oi? difícil esse exercício de encarar a própria consciência, né? É o mais difícil, porque quando a gente desencarna, por exemplo, quando a gente se desdobra, a gente vai parar onde a nossa consciência nos leva, né? Então, quando a gente, então assim, por exemplo, as zonas umbralinas, né? Pessoas que se sentiram culpadas porque não cumpriram suas missões, desperdiçaram as oportunidades aqui no mundo encarnado, né? Enquanto encarnado, elas, se elas não cumpriram a missão, elas chegam lá como culpadas, Remorso. viciadas, tristes, deprimidas. E isso tem vibração que baixa. E onde tem a nossa consciência se direciona para essas zonas umbralinas que tem a vibração baixa. Então, é o nosso espírito que nos direciona para essas zonas, né? Inclusive, esse comentário que a Gisele faz aqui, ó, tem a ver com isso. Ela diz assim, ó, mas a gente recebe influência negativa para declinar também. Mas é como a Fernanda Com está certeza. dizendo, se a gente tem, né, essa aspiração ao negativo, ao pessimismo, a não escutar a própria consciência e arcar com as nossas responsabilidades, fica cada vez mais fácil para essa influência nos influenciar, né? Então a gente tem a nossa Sim, responsabilidade de conduta, de oração e de vigia dos nossos próprios atos. sim. E a gente não está sozinho, né? E é aquilo, a gente pode sim, a gente tem a influência, mas é a gente que se blinda delas, né? Então, é lógico que tem vezes que a gente vai cair, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício da vigilância constante. A gente não vai ser influenciado efetivamente quando nós nos blindamos disso com a vibração, a oração, a resignação. A gente vai, toma um passe, né? A gente tem que tentar todos os recursos, porque a providência, ela nos provê dos recursos necessários. É a gente Sim, que às vezes não toma a decisão certa. exatamente. Então eu vou trazer aqui só o comecinho, porque eu achei bacana. Ah, Ele trouxe o Romanos, Paulo de Tarso, né? A carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, que é em seus caminhos a destruição e miséria. E aí eu fui pesquisar o trecho, se tinha mais algum trechinho junto. Fala assim: em seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Olha para você ver, desconheceram, né, ou esqueceram, né, o caminho da paz. Então, para a gente, o caminho da paz é o caminho da felicidade, né, da felicidade do espírito, né? né? Então, então, e o caminho da paz, e aí veio outro versículo para mim que a espiritualidade trouxe, que é o versículo de João, né?
capítulo 14, versículo 6, que Jesus, quando ele diz, né, ele se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual é o caminho da paz? O caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para a gente não se destruir e viver como miserável no espírito, a riqueza é Jesus. Né? Então, começou o capítulo com esse versículo, eu achei muito bonito. Ele faz todo sentido, né? Realmente. Esse versículo negligenciado pelo Alan, mas que tem tudo a ver com a leitura. E por 100% da população planetária. Mas faz muito sentido, realmente. Inclusive, a semana passada eu fiz a live aqui sobre aquela mensagem do homem de bem, né? E tem bem sobre isso, né? Que o nosso exemplo é Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida, né? O caminho é seguir a verdade que traz e a vida eterna. E às vezes a gente está aqui limitado na nossa vida aqui, né? Achando que acabou tudo e tem muito mais antes e muito mais depois. Aqui é só um fragmento, né? Sim, ele é o homem de bem. Ele é o nosso modelo de homem de bem, né? De ser de luz de bem. Então, é bem propício. É verdade. Vamos seguir? Vamos seguindo. Ó, a Gi disse que temos que ser fortes. Sim, temos que ser fortes mesmo, Gi. Porque sucumbir não é muito difícil, né? E aí vem o segundo parágrafo. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. E aí veio para mim outra lei divina ou natural, que é a lei do trabalho, né? Que está lá no livro dos Espíritos, no capítulo 7, fala sobre a lei divina, né? Da lei do trabalho. E aí, não só da lei do trabalho, porque aqui ele fala de uma questão muito, muito bonita, né? Que é essa questão de nós sermos espelhos para o outro. Além de nós sermos trabalhadores, nós também somos espelhos para o outro. Então, além da lei de trabalho, tem a lei de sociedade que está no capítulo... a lei do trabalho está no capítulo 3, e a lei de sociedade está no capítulo 7. E essas leis falam sobre a importância do trabalho nas leis divinas naturais, nas leis divinas, e o tanto que isso repercute também na lei de sociedade. Então, a gente não trabalha só para a gente trabalha para Deus, porque somos servidores de Deus, né? E a gente trabalha para nós mesmos e trabalha para o próximo. Então, aqui, se a gente cristaliza a mente na ociosidade, ou seja, paralisa as mãos para o trabalho, a gente acaba com o nosso bom ânimo, porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente produz, mais a gente se sente útil perante a providência divina e para os nossos irmãos e para nós mesmos e colabora na progressão do planeta, né, em pequena ou maior escala, a gente sente bom ânimo para continuar, para progredir, porque faz parte, é o progresso. Progresso é uma das leis, né? Então, se a gente não trabalha, a gente não cumpre essa lei. E aí a gente acaba também paralisando os que nos cercam. Porque quando a gente deixa de trabalhar, a gente diminui o nosso ânimo, se desanima, e quem está perto de nós também vai sentir. Sim. Né? Somos um exemplo para alguém, né? Mesmo que não fique explícito isso, alguém se espelha em nossas atitudes, né? Assim como nós também espelhamos no próximo, né? Então, através desse elo fraterno universal, um vai contribuindo com o outro, e assim sucessivamente, né? Sim. Somos talvez o evangelho, né? Tem uma passagem que fala sobre isso. Somos talvez o evangelho, o único evangelho que alguém tem acesso. Por isso que é tão importante a gente tentar fazer o bem, né? Para que esse bem que a gente faça sirva de exemplo, né? Sim.
um líder, digamos assim, né? Quem tem liderança tem mais responsabilidade ainda, né? Ah, claro. Então, e não estou falando só de liderança no trabalho, estou falando de liderança numa família, estou falando de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de um tio, porque as crianças, elas aprendem com a gente, e as crianças são o quê? A próxima geração, é o que vai dar continuidade na lei do progresso, né? Na lei Verdade. de sociedade. Então, é muito importante o trabalho, né? E aqui não só o trabalho material, o trabalho espiritual, o trabalho da vigilância dos nossos pensamentos, o trabalho, né? Então, o trabalho aqui a gente está Trabalho é o falando que falta. do movimento, da energia, né? De entregar algo para o outro, seja uma palavra, seja, enfim. Aqui vem trabalho mediúnico, trabalho espiritual, né? É muito trabalho, viu? É professor, né? Tem que ensina, né? Enfim, Então a gente continua aqui a leitura. sim, Aqui ele diz, né? Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento, e quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Quando a gente sai desse ato positivo, desse pensamento positivo, e resolve se entregar à negatividade. Ah, vai dar tudo errado, então por que eu vou fazer isso mesmo? Melhor ficar quieto, melhor esperar segunda-feira, dia primeiro, né? Quem sabe numa próxima oportunidade eu vejo sobre isso. Enquanto isso, essas esperanças vão acabando, essas oportunidades vão passando, né? E isso aqui é uma coisa que tece realmente uma rede de sombras para a gente mesmo, que é um movimento de inércia. sim, Quanto mais na sombra a gente sim, pensa, mais a gente angaria companhias encarnadas e desencarnadas, né, que compartilham desse mesmo pensamento, e mais difícil fica para a gente sair, né, desse vórtice de sombras, né? sim. Quanto mais fundo, quanto mais fundo se vai, maior é o esforço na Pode subida, subir. né? Maior é o esforço na subida. Então, aqui eu entendo também da revolta, né? Sim. E aí, quando é que o espírito se revolta? O espírito se revolta quando aí vem a outra lei divina, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Então, é o capítulo 11 do livro dos Espíritos, fala sobre essa lei. Então, quando a gente não aceita a lei de justiça, de amor e de caridade, ou seja, a gente não aceita a justiça divina, não aceita o que a gente angariou para nós, não pratica o amor, o perdão, a compaixão, e não pratica a caridade, ou seja, não trabalha em próximo, né, não pratica a lei de amor, a gente se revolta, a gente está revoltado. É a vibração da revolta. Ah, Deus foi injusto comigo, É, por que comigo? O que, que eu fiz para merecer isso? Deus foi injusto, enfim. Mas a gente que acredita na lei de justiça, de amor e de caridade, entende que essa é uma lei da criação, né? E esse é o nosso estado natural do espírito. Isso é o que, quando a gente cumpre, né? A gente segue essa lei, a gente segue para o progresso, para a felicidade, para a paz, para a alegria, para o trabalho, bom ânimo, né? Porque isso é inerente ao nosso espírito. Deus é puro, bom, misericordioso, bondoso. Ele fez a nossa justo. semelhança, né? Justo, amoroso, né? Então, se a gente não aceita a lei de justiça e de amor, a gente vai se revoltar. E aí a gente vai acabar com a esperança, com a fé, mina, né? Então, e aí ele fala, né, de quanto se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Por quê? Porque a gente está indo contra a lei divina, o nosso estado natural de espírito, e a gente não aceita a natureza que é inerente a nós, ao nosso espírito, que é a energia divina de Deus, nosso Pai. Deus está em nós também. Nós somos criaturas divinas, né? Então, a gente, e aí vai descendo e vai caindo, a cova vai ficando escura, né? A gente mesmo apaga a luz, e quando a gente apaga a luz, normalmente vai ficar a treva, né? Então é um movimento meio que orgânico, né? É, e é bem
incrível isso, né? Você falou, a luz do sol, né? O que é a luz do sol, gente? Onde tem luz, tem amor, tem vida, né? Se não tem luz, parece que o amor está padecendo ali naquele local, está faltando alguma coisa. Já, Né? já tem aquela passagem atribuída a São Francisco que diz, né, que apenas um raio de luz é suficiente para afastar várias sombras. Então, quer dizer, por mais difícil que esteja a situação, mais trevosa, mais pessimista, a gente não pode ser alheio a buscar a luz, porque é preciso que apenas um raio de luz entre no nosso pensamento e mude essa nossa vibração para que a gente saia em busca de melhorar, por mais difícil que seja, né, a situação que a gente está. Às vezes é nessa luz, é nessa fagulha, nessa centelha divina que está a resposta para a gente voltar, né? E aí me vem um fator importante disso que você está falando, né, Alan? É a persistência e o tempo. Porque, assim, se a gente... Isso minha casa espírita pessoal já falou, o reloginho ele é importante. Então, às vezes é normal, às vezes se acontece alguma coisa, a gente se entristece um dia. Faz parte um luto, às vezes dependendo da situação, um luto de um dia. Agora, se for uma perda maior, 2, 3, 4, 5 dias. Agora, se você se prolonga muito, vai ficando cada vez mais difícil sair daquela vibração. Por quê? Porque o esforço do espírito tem que ser maior para subir aquela vibração. Então, o segredo está no reloginho. É o tempo que a gente se prolonga nos sentimentos inferiores, porque o exercício deve ser constante para retomar a vibração, porque as quedas vão acontecer. No mundo de expiação e provas não tem jeito, né? Mas aí, quanto mais a gente trabalha a vigilância do pensamento, a gente vai tentando se manter uma certa constância, apesar das quedas e das provações, né? Então, o reloginho ele é importante, porque quanto maior é o tempo que a gente gasta vibrando e atraindo esse negativo para nós, mais difícil depois vai ser sair. Eu concordo. Vou seguir, então. Tá. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Nossa, essa mensagem é fortinha. Aqui, que veio para mim, que é isso que a gente estava falando. Se a gente se prolonga muito, seja num vício do espírito, né, no egoísmo, na raiva, no ódio, nas paixões, né, os vícios, enfim, no álcool, todos os tipos de vício que tem, não só os de espírito, mas os materiais também, o alimento. A gente mina a nossa energia vital, porque a gente está encarnado, e aí a gente começa adoecendo o espírito e depois termina adoecendo a matéria. E aí isso vai deixar marcas no nosso perispírito, porque energia vital desperdiçada é uma oportunidade divina que você deixou de usar para o bem, para o seu progresso, para a sua evolução. Então, é um desperdício muito grande a gente esgotar a nossa vitalidade do espírito, que é o maior tesouro do nosso espírito, que é o tempo que a gente ganhou para estar aqui, para se purificar, gastando com vício, com paixão, enfim. Né? Então, e aí é débito. Por quê? Porque você morreu antes da hora, a sua morte foi precoce porque você gastou a sua vitalidade, a bateria do seu espírito. Né? Você adoeceu e causou o sofrimento da sua família, dos seus filhos, enfim, das pessoas ao redor. Então, é um débito e uma marca no seu perispírito que depois você vai ter que curar. Com certeza. Aí a gente fala até sobre sofrimento voluntário, né? Aquele sofrimento que nem estava na nossa passagem, que a gente causou. E por que ele fica marcado? Verdade. Por que ele fica marcado no nosso perispírito? Porque foi nossa responsabilidade atraí-lo, né? Sim. Então, a consciência também, né? vai cobrar. Hã?
Tem isso também, né? Não é só o que a gente já angariou, mas o que a gente angaria nesse, né? E a gente fala muito sobre isso aqui no Fé, porque a gente, principalmente espírita, a gente vê muito esse discurso. Ah, eu estou sofrendo porque eu fiz muita coisa errada. Ah, eu estou sofrendo porque eu errei muito. Eu estou sofrendo. E aí esquece que você sofre porque você fez coisa errada, mas você sofre também pelo que você continua fazendo errado. A partir do momento que você muda aí aquele vetor, em vez de você vir para cá, você vem para cá, você deixa de sofrer. Nem tudo é karma, né? Não, tem o karma, mas Nem nem tudo tudo é é karma. karma. Nós não podemos justificar dentro da fé raciocinada que não, a gente tem que sofrer mesmo, é isso, não há algo que possa ser feito, né? Sem Sim, tentar entender que essa dor, na verdade, é um recado que a consciência está dando. Ó, tá doendo aqui porque tá sim, errado, vamos mudar isso aí, né? É importante sim isso aí. sim. A gente não pode esquecer que Deus também quer a nossa felicidade, né? Claro, Ele quer a nossa felicidade. Então, a gente não está aqui só para queimar karma. É possível viver também felicidades do espírito estando num planeta de expiação e provas. A vida não é feita só de miséria e destruição. é, A vida não é feita só de queimar karma, de cumprir missões. Não, a gente também pode aproveitar o caminho que é de expiação, de provação, para, né, a gente sanar as nossas dívidas espirituais, né, e curar o nosso espírito através dessas provas e expiações, né? Mas a gente não pode esquecer que é possível também viver pequenas felicidades aqui nesta terra, com a natureza, com os amigos, com tudo que está ao nosso redor, claro, né? Nosso trabalho. Então, a gente tem a oportunidade de ser feliz também. com certeza. Um pai não quer ver um filho em sofrimento, né? Às vezes ele sofre, você tem que aprender alguma coisa, Sim, mas o pai não quer que o filho sofra, né? não. Então a gente continua aqui, tá? Sim, Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora, inutilmente, sob tormenta de lágrimas destrutivas. Né? Então é isso que nos leva ao desespero. Né? O desespero vai nos ajudando nesse momento de empurrar a gente para essa treva. Né? A gente perde essa confiança em Deus, no próximo, acha que tudo está ruim, e infelizmente a gente se exila num lugar que depois nem a gente consegue nos alcançar facilmente. Né? A gente cria uma carapaça contra tudo e todos, e isso é muito ruim. Isso gera essas tormentas, essas lágrimas, se destrói, né? sim. A falta de fé mina a esperança, É, né? Que mina a nossa confiança em Deus, né? Então, aqui é aquilo que você falou. Às vezes a gente tem a oportunidade de viver uma experiência negativa, teoricamente, né? E aí, por exemplo, um luto, ou um fim de relacionamento, ou uma perda de emprego, enfim. E aí, às vezes, é Deus fechando aquela porta para você abrir uma porta melhor logo à frente. Mas se a gente, por exemplo, vê essa questão apenas como injustiça de Deus para conosco, que é uma perda, que você não vai ganhar nada com aquilo, revolta. que revolta, enfim. Você não tem a confiança do que qual que é a mensagem que Deus está me trazendo com essa perda, né? Com isso que aconteceu. E aí a gente chora, 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 mina a confiança e aí vai se afundando, vai ficando, vai se destruindo e vai ficando miserável, né? Que é o que ele fala aqui. Então, as lágrimas, elas são importantes às vezes para lavar, para a gente poder, porque a gente chora porque é uma vibração tão alta aqui que a gente tem que soltar, tem que extravasar, porque senão adoece, Uhum. fica travado no perispírito aquela energia. Então, chorar é importante para a gente extravasar a energia. É importante extravasar tanto para a felicidade quanto para a dor, né? E aí, mas se você fica indefinidamente naquele sofrimento, você vai cavando e vai sentindo cada vez mais essas sombras, né? Uhum. Se destruindo, que é o que ele fala aqui.
Então, pode seguir? Pode ser. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Que aí a gente falou sobre aquilo, né? Que o tempo é o bem mais valioso no reencarno. Então, a gente já vem com um tempo que, né, segundo o que a gente lê da doutrina, nós, quando reencarnamos, a gente já tem um tempo mais ou menos pré-determinado que a gente vai. É 50 anos, é 30 anos, é 2 anos. Por quê? Porque foi o planejamento para o melhor aproveitamento do nosso espírito. Para um aprendizado, para uma cura, enfim. Para um trabalho, uma missão, né? E aí o tempo, ele é o valioso. Então, quando a gente encurta esse tempo, seja com os vícios, as paixões, essas mágoas, essas dores, essas lágrimas aqui infrutíferas, né, que só servem para você se deprimir mais, a gente encurta esse tempo, mina a bateria, esgota a energia vital, e aí desperdiça o tempo. E aí veio aqui um Chico maravilhoso, né? Ele falou, o que ele fala aqui pra gente, que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então, você chega lá, você vai ter a consciência do tempo que você perdeu. Foram 10 anos lutando contra, por exemplo, uma depressão por conta de uma perda. Parou, né? Né? A vida parou. A vida parou. Então, o tempo é muito valioso. E se o Chico fala que a gente acredita. A gente tem que entender que é mesmo, né? E assim, quando você fala sobre essa questão do luto, o luto é realmente muito grave. Tem várias outras coisas corriqueiras que levam a isso, né? E às vezes a gente vai assim enlouquecendo nesse momento de luto sem nem que tenha acontecido um luto. A gente perde, né, a vontade, a gente perde a luta, a garra por N razões, né, que você falou. Perdeu o emprego, ou então, sei lá, afastou-se de coisas que gostava, de pessoas, enfim. E acaba que a gente entra nesse luto e depois como é que faz para sair, né? Porque nós temos essas páginas em branco para preencher. Como é que a consciência fica quando vê que essas páginas continuam em branco, né? E toda a oportunidade foi dada, né? O material foi dado, não foi utilizado. Quando você fala que temos esse tempo aqui na Terra, pode ser 30, 50, 70 anos, depende do planejamento reencarnatório, é muito dinâmico, né? Porque às vezes a gente tinha realmente esse tempo aí de 70 anos, mas a gente começou a fazer tanta coisa errada, o espírito pode regredir, a espiritualidade dá um jeito de tirar esse espírito da Terra para evitar que ele regrida, né? E às vezes o contrário, a gente vem aqui para fazer uma missão só, uma ou duas ou três, não sei, num período curto, mas daí está dando tão certo que a espiritualidade vai dando, né? Mais oportunidades, estende esse tempo. Então é tudo muito dinâmico e depende exclusivamente de nós, da gente querer melhorar, reformar, fazer diferente, né? Para a gente aproveitar o máximo possível daqui, né? Sim. Agora você falou uma coisa, me lembrei também disso, do prolongamento da vida, né? Poucas, tem correntes que podem fazer mudanças de planejamento reencarnatório mesmo e permitir prolongamento de vida dependendo da situação. Mas é aquilo, é o merecimento do espírito e a oportunidade que é dada, né? Então, quando a espiritualidade, através de Deus Nosso Pai, compreende ali que aquele tempo vai ser propício para o espírito e ele tem aquele merecimento, Deus dá. Isso. Tem isso também, que na minha casa espírita já falaram sobre isso. Que lá a gente faz uma casa de cura, né? Então, eles falaram isso lá mesmo. E o que eu queria falar é que eu entrei nessa questão de, às vezes, perder, digamos, né? Você gastou 10 anos vivendo ali naqueles sentimentos inferiores, né? Mas, assim, às vezes também tem uma questão fisiológica envolvida, né? Mas quando a gente estuda o espiritismo, a gente parte do princípio que tudo começa no espírito,
né? Tudo começa no espírito. Então, é a partir do espírito que você consegue também essas curas, né? Mas, lógico, a medicina também é divina e existem os mecanismos também da medicina da Terra para auxiliar irmãos que agora a depressão, as ansiedades, enfim, está cada vez mais comum, né? Né? Eu vi uma palestra do Haroldo essa semana falando que está cada vez mais comum, né? Então, por quê? Porque cada vez nós estamos afastados daquilo que nos vitaliza e nos alimenta o espírito com paz, vitalidade, amor, alegria, que é o caminho, que é Jesus, que é essa paz, que é os ensinamentos de Jesus, né? Que ele, mais que todo mundo, era pacífico e feliz. A gente está buscando, a gente percebe assim, né, que a gente está buscando muita felicidade superficial, né, em coisas frívolas. E está faltando, às vezes, essa felicidade de dever cumprido, né, de ter estudado, de ter aprendido, de ter feito, de ter ajudado, de ter melhorado. Esse sentimento é a da felicidade plena, né, genuína. E às vezes a gente fica procurando esse sentimento em coisas muito frívolas, né, muito fúteis, né, muito superficial. É complicado, realmente. Vamos seguir, então? Vamos seguindo aqui. Olha a determinação, né? Isso. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. E aí, quer um ser que mais serviu que não nosso mestre? E ele é o governador. E ele nos serviu, né? Ele desceu, imagina com um espírito que reencarnava milênios, ter que descer aqui para mostrar para nós o que a mensagem de Deus, quanto ele teve que abdicar, né, de luz e felicidade para descer até a Terra e nos mostrar através das suas palavras, mas também pelo exemplo e também pelo sacrifício, o que ele tinha para nos mostrar, né? Então, aqui me veio uma reflexão que eu estava fazendo esses dias na casa junto com os irmãos lá. Ele falou assim, se a gente acredita que Jesus é o rei, então, o que nós somos? Servos. Né? Então, se Jesus é o rei, nós somos os servidores dele, né? Então, me veio isso aqui. Então, e ele fala sobre o servir a todos aqui. Ele veio para mostrar que é possível, né, Fernanda? É possível, né? Tantos esses espíritos, além de Jesus, claro, né? Mas tantos outros vieram aqui na Terra, na Bezerra, Chico e tal, para dizer assim, não é só no papel não, dá para fazer, né? Então são exemplos vivos, né, que pisaram na Terra como nós, né? Sim. Falaram, olha, esse é o caminho. Vocês estão longe? Estão. Mas eu já percorri. Eu tenho a história para contar. Eu tenho a experiência do irmão mais velho, né? Então, eu já percorri o caminho. E o caminho é esse. E ele é um instrumento de Deus, né? O co-criador, o governador da Terra, que nos ajuda e nos mostra o caminho para a gente alcançar a Deus nosso Pai, que é através dele, né? Então, muito bonito aqui falando que essa determinação do aprendiz é servir. Porque tem gente que acha que é só ser servido, né? É aquela fé que cobra algo em troca. Né? A troca de valores, né? Seguir? Vamos seguir. Então ele diz aqui, estacionar e imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Aqui eu achei interessante que tudo o que ele fala sobre o que a gente está fazendo, a gente está imediatamente causando algo no próximo. Isso significa que a gente tem uma responsabilidade solidária, às vezes,
sobre os percursos que o próximo percorre, né? Sobre Sim. talvez as desavenças que ele se envolve, sobre as tristezas dele, né? Então, assim, é preciso a gente entender que nesse elo fraterno que a gente vive, olha para você ver, estacionar é imobilizar os outros e congelar. Quando você estaciona, você parou ali, né? Tá com você, parou. Ali não deu vazão, ali não continuou, né? Então, isso é uma responsabilidade enorme para a gente. Revoltar é chicotear os irmãos e depois ferir-se. A gente se revolta, né? E a gente se revolta com coisa muito boba, né? Ah, por que o outro tem isso e eu não tenho? Por que aquela oportunidade foi para ele e não foi para mim, né? Isso é chicotear os irmãos, que significa chicotear a nós mesmos, ferir a nós mesmos, né? E fugir ao bem e desorientar os semelhantes e, por fim, aniquilar-se. Porque, fugindo das práticas do bem, a gente está nas práticas erradas, das trevas, do mal, das más inclinações e, consequentemente, desorientando, levando destruição a todo mundo que está ao nosso lado, né? Então, acho importante essa Muito parte. forte, né? A Muito forte responsabilidade que temos, essas... não podemos fugir dessa responsabilidade, né? E que a nossa própria vida e a maneira com a qual a gente leva, ela influencia diretamente quem está próximo. E automaticamente a do próximo influencia a nossa, né? Sim. Isso que você falou é muito bonito, né? Da rede, né? Sim. Ninguém sofre Não, sozinho. Ninguém gente. está só. Ninguém está só, apesar de aparentar, né? Porque não vê. É. Você vê, né, Alan? Ah, tem gente que acha que tá só, mas não tá só. E quando tem gente que acha que sofre sozinho e que ninguém vai sofrer se ela, por exemplo, suicidar-se, mas o sofrimento, ele é aquilo que é o que está falando aqui. Se nós viemos para ser fraternos uns com os outros e nos auxiliarmos na nossa progressão espiritual e material, na evolução do planeta, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, essa é uma das leis, é a lei de sociedade. A gente está aqui para crescer junto, para evoluir junto, para trabalhar junto, para. Então, isso já é inerente. Então, não tem como você nascer no mundo senão de duas pessoas. Uhum. Então, você já não nasce sozinho, digamos assim, né? Você já vem com o auxílio de outros, com o auxílio de Deus, do Espírito, né? Da espiritualidade, mas... Então, por isso que é tão importante o Consolador, a doutrina, nos ajuda nesse processo, para entender que mesmo quando parece que estamos sós, nós nunca estamos sós. Nós temos mentores, às vezes os que nascem médiums, nós temos anjos da guarda, nós temos ajudas, nós temos amigos espirituais, nós temos aqueles que nos visitam esporadicamente, nós temos os nossos antepassados. Então, nós somos infinitamente amados e muitas vezes esquecemos o quanto somos amados, porque se o mundo vira as costas para nós, ainda assim continuamos sendo amados, porque tem Deus, tem os anjos da guarda, tem os superiores do planeta Terra que auxiliam a progressão do planeta. Então, nunca estamos sós. Nunca. Né? Muito bem. Então, é muito forte isso que ele falou aqui. Então, se a gente acha que a gente está sofrendo sozinho, nunca estamos sofrendo sozinhos. Quem vai concluir esse pensamento muito bem entregue por você nesse momento é o Eurípides Barçanufo, quando diz que invisibilidade não significa ausência, né? Exato. Exato. E aí, como que é que a gente, aqui, dividindo, né? Às vezes também já me senti assim, mas aí o que eu faço? Estou me sentindo só, e eu sei que pela doutrina, pelos ensinamentos de Jesus, que não estou verdadeiramente só, como eu faço para lembrar, para acessar esses irmãos? Orando. Orando. Claro. Buscando a espiritualidade, buscando palavras edificantes, buscando tomar um passe, buscando água fluidificada, buscando a mensagem do Mestre, buscando pessoas, buscando sair dali, né, de onde você está. E aí, quando você se esforça, vem. E aí você fala, opa, tá aqui, eu que não tô vendo. Mas eu tô sentindo. Né? É verdade.
E aí, você sabe o que veio também para mim, Alan, talvez aqui dividindo um pouco sobre a fisiologia da alma, né? Porque a gente que é espírita, a gente gosta de estudar um pouquinho dessa parte também. A gente falou aqui sobre o caminho reto do progressão do espírito, né? Então, que é a lei divina de amor e de caridade, né? A lei divina do amor e da caridade. Então, quando a gente vira a curva, que é aquilo que você falou, né? Sai do caminho reto e, por exemplo, vai se angaria, vai se construindo ali no caminho que é oposto ao bem, que é o mal, ou que é a dor, ou que é o ódio, que é o rancor, a gente começa a se desvitalizar, né? E aí, lá no mundo espiritual, a gente não tem corpo físico, mas a gente tem corpo perispiritual. Sim. E assim, nas leituras dos livros da coleção da Vida do Mundo Espiritual, do André Luiz, o André Luiz explica sobre o que acontece com o perispírito do irmão desencarnado que vibra o negativo, o mal, as paixões e os vícios. O que acontece com o perispírito desse irmão? Queima, destrói. Ele se destrói. Os chakras vão queimando. E aí o perispírito some. O que sobra? O ovoide. Sobra só o corpo mental. Só aquele corpo mental duro, escuro, triste, sombrio. Denso. Então, denso. E ele nem corpo mais tem para se expressar. E ele é só pensamento e negativo. Uhum. Ou seja, isso é a cova escura. Para mim, isso é o fundo do poço para o espírito. Então, esses irmãos, muitas vezes, eles vão para... eles são aproveitados pela providência para outros caminhos, né? Eles podem vir a reencarnar de novo, eles podem ser ajudados para conseguir um novo perispírito e uma nova oportunidade. Mas tem outros irmãos que às vezes vão para, eu já li até para estudos, pesquisas, né? Então, assim, é muito difícil isso, você escolher conscientemente, continuamente, ao ponto de você perder a natureza do seu espírito, que é belo, que é divino, que é iluminado, que é a semelhança de Deus, nosso Pai, né? Então, eu quis falar sobre isso justamente porque esse é o caminho de quem insiste contra a natureza divina que é inerente a nós, que é como Deus nos criou, né? E mesmo esse irmão ovoide pode ter uma oportunidade, ele pode vir de novo, né? Mas olha o exercício da espiritualidade para ajudar um irmão como esse. Nem eles estão carentes de assistência. Né? Trabalho e o sofrimento que vai gerar para sair desse estado, né? Muito esforço, né? Então, é triste para esses irmãos, né? Sim, muito triste. Então, mas é uma oportunidade, é a decisão deles, né? A todo momento a gente toma decisões, né? A gente acha que não, né? Mas das pequenas às grandes, que influenciam um pouco ou muito, a cada minuto a gente toma uma decisão, né? Infelizmente, a gente às vezes lá na frente vê o caos que está formado ao nosso redor e pensa, mas onde é que foi que eu errei, né? Mas aí porque ficou um pouco tarde, né? Se estivesse acompanhando ali no pay-per-view, né? Ah, foi ali, ó, não, não. A gente vai naquela bola de neve ali, aí ó, que deu tudo errado, a gente para e fala, onde é que eu errei, né? Nossa, aí você tem que fazer uma reflexão, né? Onde foi, né? Que eu tomei a decisão. Aqui é mais difícil, às vezes, a gente ter essa consciência, mas vai desencarnar para você ver se não vem uma telinha da parte espiritual e não te mostra. Foi aqui, irmão. Ó. Foi aqui, ó. É verdade. Jesus. Eu tenho medo desse filminho, eu vou te falar. Tem não. Tem não tem. Ó, vamos lá então. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos, né? Então, é isso. Ele já veio, ele já deixou a sua mensagem. Imagina
Quantos milênios Jesus não preparou para a descida dele? Quantos missionários ele não teve que mandar para chegar o momento propício para ele descer para a terra, encarnar e vir mostrar, dar sua mensagem? Escolheu a dedo os apóstolos, escolheu a dedo os espíritos que o assistiriam, escolheu o momento propício para poder encarnar. É aquilo, é um planejamento da parte espiritual que a gente não tem nem cogita. Né? Essa parte que os espíritos já psicografaram trouxe um vislumbre do trabalho que deu Jesus Cristo descer à Terra. A gente não consegue imaginar o tamanho do trabalho da providência para que isso pudesse acontecer. E ainda assim, há cegos que não querem ver. Então, quer esperar o quê? Já desceu, já cumpriu a missão, já deixou a Bíblia, já trouxe missionários, veio do século XIX, veio a doutrina. O que mais se precisa para a gente entender a mensagem de Deus, nosso Pai, do Mestre Jesus? Né? Então, se a gente já sabe o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, então a gente já sabe por onde conduzir os nossos passos e como não sermos miseráveis do espírito, né? Como sermos ricos perante Jesus, né? E ele já mostrou, a riqueza é o amor. A fonte de toda a riqueza é o amor, né? Foi, é e continuará sendo por todo o tempo. E a gente pensa assim, quando você fala dessa complexidade de trazer um espírito, né, o tamanho de Jesus Cristo para a Terra, e aí eu fico pensando assim, né? É tão mais fácil seguir do que tentar contestar, né? Que né, às vezes a gente se pega contestando, vendo alguém contestar. Ah, mas por que não daquela forma? Por que foi dessa forma? É tão mais fácil seguir, e até Chico, ele fala cirurgicamente que Deus não pediu muita coisa de nós, não. Deus não pediu para ninguém escalar o Monte Everest. Ele só pediu para que a gente amasse o próximo como a gente gostaria de ser amado. É só isso. Tratar, fazendo bem ao próximo, assim como a gente gostaria que o próximo fizesse por nós, né? Se colocar no lugar do outro, empatia, a consciência fraterna, coletiva, né? Então, foi muito pouco, tecnicamente, né, o que o Cristo veio nos ensinar, mas nem isso a gente está conseguindo, né? Então, é um processo Sim. que foi em milênios e provavelmente se arrasta ainda mais milênios ainda, porque cada um vai chegar, mas no seu tempo, do seu jeito, à sua maneira, né? Então, essas Sim. diferenças de consciência ainda é um problema para a gente aqui na Terra. Sim. Alguns têm a consciência do bem e do mal, outros ainda não têm. Alguns ainda se comprazem no mal, né? Então isso é muito triste para a gente que tem esse evangelho na mão, que tem tanto exemplo na mão, que sabe perfeitamente através da centelha divina que habita a nossa consciência o caminho certo a tomar, e a gente às vezes fica alheio a tudo isso e vai nesse marasmo, nesse mundo de ilusão, né? Que é o mundo material. Sim, sim. E o mundo material é denso. Às vezes é difícil a gente lembrar da sutileza do espírito enquanto a gente está inundado pela matéria, né? Mas Deus já nos mostrou através, né, da mensagem do Evangelho qual é o caminho para a gente lembrar disso tudo, né? Não esquecer dos passos do Mestre. O Evangelho está escrito, o Evangelho foi vivenciado, tem sido vivenciado, né, pelos irmãos, né? Então, a gente já sabe o caminho, né? E os mundos de regeneração e os mundos felizes, os espíritos já atingiram essa sabedoria do espírito e já cansaram do mal, porque o mal cansa. Cansa, sim, claro. O mal, ele cansa, ele desvitaliza, ele esgota, ele realmente cansa. E tem um livro do Chico, né, que foi também do André Luiz, ele falando de uma mãe que ficou esperando quase 500 anos para o filho cansar do mal, que ele se tornou um líder da zona umbralina lá que ele vivia, né? E ela começou a sentir que nos últimos 50 anos ele estava entediado do mal. Olha a paciência da mãe desse ser.
E ele já estava lá há 500 anos, ou seja, a mãe dele já estava num planeta de luz e estava vigiando os passos dele nas zonas umbralinas. E há 50 anos ele dava sinais de tédio do mal. Então, assim, ele dá esse exemplo. Olha a beleza do amor materno desse espírito, né? Então, o mal, ele realmente, assim, ele cansa, desvitaliza. Mas Jesus mostra pra gente essa verdade, né? E não tem como pensar em Jesus e não sentir a vibração dele, mesmo que de uma forma nas nossas limitações, e saber que ele é o caminho da paz mesmo, né? E da felicidade. Com certeza, né? Não tem como ser alheios a isso, né? A nossa consciência vibra bem quando vibra diante dos seus ensinamentos, né? Isso é inegável para todo mundo, né? Que nem você falou, às vezes a pessoa está errada, ela está até tediosa naquele caminho errado, está pesado, né? Mas por que está pesado? Por que está tedioso? Porque sabe que não é o caminho certo, né? É um caminho temporário, vai acabar, tem data de validade o caminho do mal. Porque o amor é o dom da eternidade. Todos nós um dia vibraremos no mesmo amor, né? Sim, sim. E o mal, ele presta um serviço para o bem, né? Atrás de todo O mal mal, tem o bem. o mal, eu vi uma mensagem dessa esses dias do Haroldo, ele fala isso. Até o mal presta um serviço para o bem. Sim. Porque quando a gente experiencia essas sombras do espírito, sabe? Porque está ainda inerente à nossa infância do espírito, adolescência do espírito, a gente já começa a cansar dele, né? E vai seguindo, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, o mal movimenta o bem, sim, com certeza, Gi. Os livros do André, que falam das zonas umbralinas, como funcionam essas cidades, tudo, eles falam que os juízes das zonas umbralinas, que são os líderes do mal, eles acabam exercendo a providência ali também, né? Eles são instrumentos da providência ali, porque os irmãos acabam passando ali por um juiz, né? E aí o mal acaba exercendo a sua função também na criação. A gente tem que entender que faz parte da criação. Então, existe. Ele tem uma função, né? Que é fazer a gente entender o brilho e a alegria da luz. Claro, e seja para impulsionar o bem, mas ele tem lá, né? A sua valia. Né? Infelizmente a gente não aprende só no amor. Infelizmente. Aqui não, né? Aqui na Terra não. Aqui não, né? Então, é isso. Quer finalizar, então? Você tem alguma consideração, mas ficou bem concluído nosso estudinho aqui, né? Ficou bem legal. Sim, ficou bem legal. Ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer fazer algum comentário também, que está presente. Alguma pergunta, algum comentário que o pessoal quiser fazer, né? A gente devia ter deixado no history, né? Perguntas, eu esqueci de fazer o receito, foi meio corrido, a gente pode deixar algumas perguntas no history, e daí na live abre as perguntas, sabe? Ah, que legal! Tem esse recurso. Ah, tá bom. Se a gente fizer outro dia, a gente coloca. Certinho. Você quer fazer prece de encerramento? Tá. Eu vou fazer aqui um agradecimento. Se você quiser encerrar, suas preces são boas aí, viu? Eu só quero agradecer aqui a espiritualidade amiga, né? Que nos propicia esses momentos de reflexão, esses momentos de estudo, de paz, né, de busca pela nossa própria essência, e que sem eles não seria possível, né? Que a gente encontrasse essa vibração necessária para encontrar esse ponto de luz que habita dentro de nós mesmos, né? Então, eu agradeço também a todos que participaram aqui da nossa live, do nosso humilde estudo. Agradeço também para quem vai assistir no gravado pelo YouTube. Agradeço a participação da Fernanda Martins, amiga de longa data,
Muito obrigado, Fernanda, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente nesse momento, tá? Obrigada, eu que agradeço. E vou encerrar aqui então com uma prece e rogo a Jesus, assim como disse aqui a nossa querida irmã Silvane, que tem horas que a gente está sem rumo, e aí é por isso que a gente tem os irmãos nessa terra que Deus nos deu, para a gente compartilhar das palavras do Mestre e se reabastecer, Silvane, para a gente nutrir esse amor divino que existe em nós e que é Deus que nos abastece, junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que graças a Deus a gente nunca está só. Vou fazer então a prece de encerramento. Amado Mestre, amigos da luz, mentor querido, mentor do Alain, todos aqueles que estiveram conosco nesse dia de hoje, no nosso Evangelho, nós vos agradecemos, Senhor, por essa mensagem tão rica e bela que o Senhor trouxe para a nossa reflexão e para alimentar os nossos espíritos da verdadeira nutrição, que é o seu amor divino. Abasteça-nos, Senhor, proteja-nos, nutra o nosso espírito com essa luz, lembrando-nos da nossa natureza, lembrando-nos que o Senhor nos ama infinitamente. Abasteça-nos, Senhor, proteja-nos, inspira-nos, esteja conosco para mais uma semana, para vivenciarmos as nossas provas e expiações com humildade, resiliência e força e vitalidade. Senhor, nós vos agradecemos. Assim seja. Assim seja. Então, obrigada, Alain. Eu que agradeço. Agradeço o convite e a participação. Fiquemos então todos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima. Tchau, gente. Com Deus. Sim.